Pessoal, hoje eu vim falar sobre ansiedade. Vou pedir para vocês, se gostarem do conteúdo, para se inscrever aqui no canal e dar um like, para que a gente possa chegar a um maior número de pessoas. A ansiedade, ela faz parte da vida, como a tristeza, como a raiva, como a alegria, como o medo. Ela é uma emoção inerente ao ser humano. Só que, assim como o medo, que a gente já conversou antes, a ansiedade, quando ela assume uma proporção que afeta a nossa vida, desenvolvimento no nosso dia a dia, então ela se transformou num transtorno, ela precisa ser tratada, precisa ser cuidada. Existem várias formas de transtornos de ansiedade. Tem o transtorno de ansiedade generalizado, tem a síndrome do pânico, tem outras formas de fobia, tem a compulsão obsessiva, tem a ansiedade como um sintoma associado à depressão, causando um distúrbio misto. A gente pode ter ansiedade relacionada a doenças, como por exemplo o hipotiroidismo. Então, a ansiedade, eu falo sempre que ela traz assim 3 letrinhas, o EC. É sempre uma preocupação com possibilidades que sempre são possibilidades trágicas, né? Então, quando a pessoa tem o transtorno de ansiedade, ela sempre está tendo uma visão muito pessimista, está sempre esperando por uma desgraça que vai acontecer, que atinja ela ou outras pessoas que fazem parte do círculo próximo dela. Então, infelizmente, a gente ainda vê, nos dias de hoje, com todo o acesso à informação que a gente tem, ainda há uma dificuldade das pessoas buscarem ajuda para os distúrbios de ordem emocional. Existe um preconceito ainda, se eu procurar ajuda é porque eu não estou dando conta, é porque eu sou uma pessoa fraca, ou é porque vão achar que eu estou ficando doida. E não é nada disso. Quando você procura ajuda, você está se oferecendo algo de bom. Se você está se dando algo de bom, você está tendo uma atitude de auto-amor. Isso é maravilhoso. Você está se cuidando. Você está se oferecendo. Então, não fique com receio de procurar ajuda, porque infelizmente a gente vive numa sociedade e num momento, né? Porque não é só essa questão da construção desse momento que a gente está vivendo, nesses tempos atuais, é tudo muito focado no imediatismo, é o para ontem. Então, veja bem essa questão da internet, né? As janelas, você vê uma imagem, você sente alguma coisa, já está sentindo outra coisa, já está sentindo outra. Ai, meu Deus, que coisa! Ah, que legal! Ah, então é uma velocidade muito alta. Então é muita quantidade com pouca profundidade. Por isso que as doenças do campo emocional, elas estão crescendo cada vez mais, porque elas não estão sendo olhadas e cuidadas como deveriam. Então a gente precisa entender que esses processos internos que falam do seu sofrimento, de alguma questão sua, da sua dor emocional, da sua dor psíquica, ele é um processo que demanda tempo, dedicação, para que você se cuide. Então precisa ter realmente um espaço terapêutico, você precisa ter uma alternativa de tratamento que te permita se desenvolver, porque se você tem um quadro de transtorno de ansiedade, está envolto aí uma situação ao redor, mas também um padrão emocional seu, maneira como você encara essa situação.
como é que você dá resposta para essa situação que você precisa mudar, trabalhar. Não é um processo fácil, mas é possível se você se dedica a isso. Não pode você querer resolver de uma forma imediata, porque não é uma janela que você pode passar e mudar, e mudar, e mudar para outra paisagem. É algo que vai demandar esse aprofundamento. Não vai dar para você ficar só na superfície. Muitas vezes o processo de ansiedade, ele diz alguma coisa para a gente, porque o nosso corpo e nossa mente funcionam como uma unidade, não, eles são inseparáveis. Muitas vezes um processo de ansiedade, um sintoma físico que aparece, ele tem um significado. Então é muito importante, assim falo, primeira questão, primeira crise que você tem de uma síndrome do pânico ou de um transtorno de ansiedade generalizada, alguma crise forte, você vai precisar realmente procurar um médico, fazer um diagnóstico diferencial. Você realmente está infartando? Você realmente tem uma arritmia cardíaca que gerou aquela palpitação? Você realmente está com um distúrbio endócrino? Afastou as causas de ordem físicas? Você vai entender esse processo com uma forma mais tranquila. O que eu quero dizer com isso? Depois que você faz essa busca para afastar uma causa de uma doença de base, você precisa ter tranquilidade para lidar com qualquer crise que você tenha. Então, precisa ficar quieto. Primeiro passo é não fazer nada, ficar quieto. Por quê? Quando você tem um transtorno de ansiedade, o transtorno de ansiedade é o quê? É um preparo ou para fugir de uma situação ou para enfrentar. Então você está ali envolvido num sistema de luta. Você não vai ter um raciocínio claro. Sua mente vai estar obnubilada ali pelos sintomas que você está tendo físico. Você pode estar tendo taquicardia, palpitação, falta de ar, sensação de sufocação, sensação de que você vai ter uma diarreia, sensação que vai infartar, né? Sensação de um perigo iminente. Você está ali com um monte de sintoma físico e mental que pode te levar para uma situação de risco. Você pode, por exemplo, estar num lugar, começou a sentir isso, um lugar público, e sair correndo para atravessar uma rua de qualquer maneira e realmente se colocar num risco de verdade, né? Passar por uma situação de um atropelamento. Ou você se envolver numa situação de um outro perigo por não ter paz e tranquilidade ali naquele momento de ficar onde você está. Então, por mais que a sua mente esteja confusa e que os sintomas estão te incomodando, uma vez que você lá na primeira crise já fez seu diagnóstico, já sabe que você não tem nenhum mal no coração, já sabe que você não tem nenhuma doença para justificar aquilo, que é uma questão emocional, fica quieto, tenta ver se tem alguém perto que possa ficar com você, que isso às vezes já dá uma aliviada, ou liga e pede alguém da sua confiança para encontrar você onde você estiver. Então, esse é o melhor comportamento durante a crise. Fecha os olhos, foca na respiração, porque é a respiração que tem a chave do controle da mente. Respire com calma, puxe pelo nariz, solte pela boca e coloque as suas mãos aqui para acompanhar essa expansão do tórax, para que você possa ir percebendo lentamente como a sua respiração vai acalmando e vai acalmando a sua mente junto. Isso é muito importante. A crise vai passar. Ela vai demorar uns minutos, depois ela vai passar. Depois, com calma, depois que a crise passar, observe o que seu corpo quis dizer para você. Porque nessa tentativa, muitas vezes, de você camuflar, viver na superficialidade, jogar sua dor para debaixo do tapete, a conta vem. E a conta vem com um distúrbio tipo esse.
né? E na hora que essa crise aparece, veja se tem algum sintoma ali que está predominando. Por exemplo, eu sinto muita sufocação. Eu não consigo respirar. Veja se na sua vida, no seu dia a dia, tem alguma situação que você está vivendo e que você sente sufocado. Como se você não conseguisse respirar. Me dá uma sensação como se a minha vida fosse acabar. Veja se na sua vida realmente tem alguma situação que tenha significado e faça sentido para você. Que a sua vida está acabando. Que você está desperdiçando ela. Muitas vezes, durante o sintoma, aparece algo que vai fazer sentido para a gente. Que é justamente aquilo que a gente precisa trabalhar e não está trabalhando. Então, seja num processo terapêutico que vai te possibilitar falar da sua dor, elaborar esse padrão mental de uma forma diferente, seja na homeopatia, que vai te possibilitar também um autoconhecimento maior, um padrão mental com harmonia, com equilíbrio. O importante é que você entenda que é você que precisa estar nesse comando. É você que precisa buscar isso. É você que precisa querer mudar isso. Não adianta você pensar que você vai tomar um remédio que vai resolver a situação. O remédio, ele vai te ajudar. Mas quem vai resolver é você. Você que está no comando disso. Infelizmente, com essa questão dessa época que a gente está vivendo, né, que tudo é colocado no poder farmacológico, a gente está perdendo o nosso poder humano, enquanto ser humano. O ser humano, ele com a sua consciência, com a mudança, com a expansão da consciência dele, ele pode operar milagres na vida dele. E essa questão logoterapia, ela é muito importante, porque ela vê que a pessoa não é simplesmente o resultado de algo que ela passou. Ela sempre vai ter a possibilidade de mudar, de ressignificar, de revalorizar a vida dela da melhor maneira possível. Nós temos sempre essa liberdade de escolher algo melhor para a nossa vida. Então, o sofrimento que aconteceu lá atrás e que as situações que não dependeram de você, que não dependem de você, que acontecem independente da ssua vontade, elas te fazem mal. Mas você não querer mudar isso é o maior dos males que pode haver, porque se você se contenta em receber o mal, sem mudar essa atitude, sem querer algo melhor para você, é você que está se colocando nesse papel de vítima. E a gente tem que sempre buscar melhorar situações que nos fazem sentir mal. Muitas vezes essa questão de ansiedade, ela vem lá de trás, de muito tempo, que a gente não trabalha e vai crescendo, vai somando outras coisas que a gente vai vivendo, e aí chega uma hora que, nem eu falei, a conta vem e ela explode. Seja como for, pense que esse espaço terapêutico é uma iniciativa de valorização e não de desvalorização sua enquanto pessoa. Você é alguém que está se preocupando em ser uma pessoa melhor, principalmente para você próprio. Então, busque sim um espaço terapêutico, busque uma ajuda para você enfrentar a sua ansiedade, para você entender o que está por trás dessa ansiedade, porque a ansiedade ela te joga sempre no futuro, né? E se, mas será que ela não está
mascarando algo que de fato está acontecendo aqui? Será que essa ansiedade que é imaginária, jogada, projetada no futuro, ela não está mascarando algo de real que eu estou vivendo aqui no meu presente? Muitas vezes a gente percebe isso, a maneira do paciente trazer a queixa dele, a maneira que ele fala da história de vida dele, a gente já consegue correlacionar até os sintomas físicos. Por exemplo, você vive uma situação emocional de muita instabilidade, de altos e baixos, uma hora está bem, outra hora a relação te joga lá embaixo, não existe uma harmonia, não existe diálogo, não existe tranquilidade. Então a pessoa oscila muito. Essa instabilidade muitas vezes causa essa sensação de tontura, que eu vou cair, que eu vou tombar, que eu não consigo me manter firme. O corpo, ele fala, o corpo grita aquilo que você não quer ouvir, aquilo que você não quer parar para ouvir. Então pense que muitas vezes sintoma, ele não é algo ruim, ele é um grito de socorro para você. Agora, de uma forma integral, pensando na saúde de uma forma integral, independente da doença que você tenha, seja depressão, seja ansiedade, seja comportamento compulsivo, você precisa ter horas de sono, precisa fazer a higiene de sono, dormir adequadamente, buscar desligar telas de celular, telas de computador, 1 hora antes do horário bom para dormir. Às 9h30 da noite, em torno de 21h30, é o horário que a gente tem maior liberação de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se perguntar assim, dentro do seu ciclo circadiano, dentro do seu ciclo vital, qual é o horário que você deveria estar dormindo para ter o melhor aproveitamento do seu dia? Seria em torno de 21h30. Isso é possível? Nem sempre. Tem gente que chega da faculdade 23 horas. Mas tente dormir o mais próximo possível desse horário. Para isso você tem estado com banho, tomado, relaxando, né? Tomou seu banho, relaxou. Passa um hidratante que você goste do cheiro, do aroma. Pega um livro sobre algo que você gosta de ler. Não fique perto de tela, porque o estímulo luminoso, ele impede o seu sono. Ele te causa insônia, ele estimula, ele ativa o cérebro. Evite fazer atividade física no período da noite, faça de manhã cedo, de preferência. É importante ter uma atividade física, é muito importante a questão do lazer. Lazer é sair de casa para fazer alguma coisa bacana, fazer alguma coisa que traga alegria para você. Eu acho assim que a gente tem que pensar, principalmente quem tem filho, criar boas lembranças, né? É tão bacana quando você fica adulto e você lembra das coisas bacanas que você fazia com seus pais em família, os passeios, as viagens, seja o que for, né? Mas você sair de casa, fazer um passeio no horto, fazer um passeio num lugar bacana, chamar amigos para vir na sua casa, amigos dos seus filhos, ir para casa de amigos, visitar. Esse convívio, dar risada junto, né? Lembranças felizes fazem uma vida feliz. E uma vida feliz, ela tem lembranças felizes. É um ciclo, né? Se eu estou feliz, eu vou expandir isso. E vou receber isso. Ninguém é feliz isolado dentro de casa, ninguém é feliz sem vínculos, ninguém é feliz sem amigo, ninguém é feliz sem família. A gente precisa, o ser humano, ele veio ao mundo para se vincular, para ser. Então é muito importante a questão do lazer. Veja como está o lazer na sua vida. Veja se você não está vivendo no tédio. O tédio faz mal. O tédio leva a esses distúrbios todos. Às vezes é uma questão de adaptar o comportamento para uma situação de mais lazer, de mais alegria, de mais expansão.
Alimentação também é super importante, coma coisas que vão fazer bem para você. Na medicina chinesa, a gente orienta sempre à noite, coma raízes, tubérculos, que vivem na escuridão, que vivem embaixo da terra. Carne só até as 19 horas, e mesmo assim carne branca. Não use carne vermelha à noite, que é extremamente yang. É um alimento para o almoço. Os cereais, tudo que tem a farinha, é alimento para o café da manhã, para o almoço, não é para o jantar. O jantar é a hora da carne branca, até as 19 horas, os legumes cozidos, os frutos também, chuchu, berinjela, quiabo, que vive ali próximo, né? Mas não é o horário para comer arroz, feijão, massa. À noite é um horário para comer o que está na escuridão, o que vive na terra. São os alimentos da noite. É o yin, é o que vai digerir bem, é o que vai te dar disposição, é o que vai te ajudar a ter um sono tranquilo. Então, isso também é importante, essa questão do que você come à noite, para você ter um sono tranquilo, para você se sentir energizado. Existem várias questões que envolvem a saúde integral. Como é que está a qualidade dos seus relacionamentos? Como está a sua convivência? Você está expressando, você está sabendo expressar o que você sente? Para o seu parceiro, para a sua parceira, com tranquilidade, com respeito, com estímulo positivo. Muitas vezes a gente não está satisfeito com a situação e a gente não fala. O outro não tem como saber. É muito importante no relacionamento íntimo a pessoa se expressar de uma forma muito clara para o outro saber o que está acontecendo. Ficar de cara amarrada, ficar de cara fechada, ou ficar irritada, ou falar de forma agressiva, ou falar culpabilizando o outro, nada disso vai provocar um ambiente melhor para você. Então é muito importante, como é que está o diálogo na sua vida? Como é que você está se exercitando para compreender melhor as pessoas que convivem com você e para você ser compreendida melhor? Eu espero que essas dicas sejam boas para todo mundo. E tenha certeza que você merece o melhor tratamento do mundo. E essa consciência de que você merece precisa ser realizada por você. É você que tem que se oferecer isso, né? Não é um processo fácil. Todos os comprometimentos de ordem emocional, eles requerem que a pessoa realmente se comprometa durante o tratamento, que ela participe, né? Que ela faça um acompanhamento contínuo, mas eu vou dizer para vocês que no final vale super a pena, porque você aprende tanto sobre você, você se liberta de tantas algemas que amaldiçoam a sua vida com crenças negativas, traumas passados que repercutem, que fazem eco no seu inconsciente, que trazem para a sua consciência freios que muitas vezes são péssimos, não te dão liberdade para ser quem você realmente veio ao mundo para ser. Realizar uma vida com sentido, valorizando os seus potenciais, requer um comprometimento da pessoa com a sua consciência. Não abra mão do que é poder seu enquanto ser humano. A liberdade de se tornar sempre alguém melhor, viver uma situação melhor para a sua vida, focar nisso de uma forma positiva. Acredite e siga em frente da melhor maneira possível. Tchau, espero que vocês tenham gostado. E estou aberta aqui aos comentários. Podem dar sugestão de tema lá no direct do meu Instagram. E semana que vem eu vou falar
sobre outro assunto que me pediram, que é a importância da amizade na vida da gente. Tchau, pessoal.